meu Deus, grande és tu, maravilhoso, poderoso, és Deus, meu Pai. E nós te amamos, precisamos de ti, meu Pai. Fica conosco, nós te pedimos, tudo isso que está sendo feito aqui é para ti, meu Pai. Todas as vidas que estão aqui, que virão para aqui, são tuas, meu Pai. Me ajuda, Senhor, que eu não falo nada de mim, mas que tudo venha aí do teu trono, que o Senhor me use, meu Pai, para falar as tuas verdades, porque são as tuas verdades que nos dão firmeza, são as tuas verdades que nos orientam, são as tuas verdades, meu Pai, que nos dão esperança. Fica conosco esta oração em nome de Jesus. Amém. Mano, na semana passada, distribui aí, irmão, por favor, distribui, viu, gente? Os versículos aí. A semana passada, o nosso estudo foi sobre mordomia, né? E esse ano, o nosso estudo, ele é a lição 10, que fala sobre evangelismo, missões e educação cristã. E eu vou começar esse estudo falando com vocês da importância dessas três ações. Essas três ações são três ações que não podem faltar na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus, na vida de um discípulo de Deus. Porque nós precisamos, viu? Aí tem mania de só ficar falando assim, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas, gente, esse ser filho de Deus implica em ser discípulo, não é? O que é o que o discípulo faz? O discípulo fica ali só como filho ali, se enchendo, não. Só consumindo, não. O discípulo, ele tem que proclamar as boas novas. E se na nossa vida nós não tivermos todas essas ações em nossas vidas, ela se torna incompleta. Com essa palavra que eu encontrei ontem, é um servo incompleto. E para que serve um servo incompleto? Eu não vou nem responder, vou deixar no ar essa resposta. Então, o evangelismo, missões e educação cristã são práticas vivenciadas por Jesus e seu ministério. Então Jesus, ele não manda ninguém fazer nada sem antes ele fazer. Olha que coisa linda. Ele sempre é o nosso exemplo maior. Jesus é o nosso modelo. Aqui tem uma parte que eu coloco, ele é o nosso modelo. Então Jesus, quando ele veio para aqui na missão dele, ele foi incansável, ele foi intrépido. Por isso, Jesus nada parava Jesus. Jesus não se preocupava com a opinião dos outros. Jesus não se preocupava com as perseguições que foram muitas, não é isso? Mas ele foi simplesmente fiel ao Pai. E nós, como filhos, nós temos que ser fiéis a esse Pai, né? E como é que nós vamos mostrar essa fidelidade? É dando o dízimo e a oferta? É nos vestindo como crente? Não fuma, não bebe, não deve nada a ninguém? Gente, depois já vou chegar em um ponto aqui que eu nem vou falar agora para a gente ir caminhando, né? Passo a passo. E eu gostaria que alguém lesse aí o nosso texto áureo. Atos 1:8. Quem está com Atos 1:8? Atos 1:8. Rapaz, é eu. Oh, beleza. Onde é? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então isso aí é uma ordem do Senhor, né? Vinda diretamente do Pai, e nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Então a ordem é essa, e essa ordem é dada por todo um respaldo. Qual é o respaldo? Nós temos a presença do Senhor que nos capacita, nós temos a presença do Senhor que unge o nosso entendimento, que Ele se revela a nós da forma que Ele quer e de acordo com quem Ele quer falar e o que Ele quer falar. Então não tem erro, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou como a irmã Adervan, eu não sou como a irmã
pena, mas você tem que ter consciência que, como discípulo, você não pode se cair. Como discípulo, você não pode perder nenhuma oportunidade. Eu gosto muito, viu, gente, de assistir filme. E essa semana que passou, foi uma caravana, viu? Assistir esse filme que está passando aí, O Som da Liberdade. É um filme baseado em fatos reais. E eu fiquei olhando ali, eu sei daquelas maldades, mas é um filme que é muito reflexivo, porque a gente vê ali a maldade humana. Nós vemos quando o ser humano chega e quando aquelas pessoas precisam da presença de Deus, conhecer o nosso Deus, como o ator e também ele é o protagonista do filme, ele falando que os filhos de Deus não estão à venda. Olha que coisa linda. É uma frase assim que me impactou. Nós precisamos acordar, porque o mundo ele jaz no maligno. E a gente tem visto coisas muito feias assim que está acontecendo, mas nada disso é escondido, porque na palavra fala que até os escolhidos, muitos não vão suportar tamanha maldade que vai ver no mundo. Na Bíblia tem falando. Essa semana tem outro detalhe aí que eu vi. Eu não sei se eu curto esse negócio, porque eu gosto de animalzinho. Eu tenho um animalzinho da minha filha. E eu fico vendo assim, como o ser humano é mau. Eles pegam os animaizinhos para criar gato, cachorro. Quando chega de tempo, eles pegam e não querem mais, dá trabalho, largam na estrada. E muitas vezes que eu vi essa semana, o ser humano pegou, amarrou o focinho do cachorro, amarrou as perninhas dele e largou. Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, que eu não me cale, que nós não nos calemos, porque essa pessoa pode chegar lá diante de Deus e dizer, não vou me falar do Senhor, isso é verdade. Porque nós não falamos, porque nós perdemos tempo em uma fila de banco, em um consultório de um médico, onde for, vamos falar, nós não podemos nos calar. Jesus Cristo é a nossa única esperança. O mundo já no maligno e as pessoas estão fazendo coisas que chocam, coisas extremas, gente. Tem que ficar olhando onde está o amor. Mas como amar se eu não conheço o amor maior? É esse amor que aqui pega o entendimento do ser humano e ele vai trabalhando. E o ser humano vai tirando aquelas escamas e ele começa a olhar para ele mesmo. É isso, né? O amor de Deus faz a gente olhar para a gente mesmo. Então ele olha para ele mesmo e ele vê que ele está errado. Não vamos nos calar, irmão. Evangelismo, missão e educação cristã. Vamos chegar lá. Então Jesus ele não brincou em serviço. Ele veio e mostrou que veio. Então, da mesma forma, cada um de nós. Então, Mateus 28, 19, por favor, quem está? Mateus 28, 19, ninguém está aí, não? Isso, pode ler todo, é esse daí. É porque o pedacinho está aí. Esse discurso é Chegando-se Jesus falou, dizendo, é-me dado todo o poder do céu e da terra, portanto, ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente está vendo aí o id, né? Id, a única ordem de Jesus e uma missão para o povo dele. Quem é o povo dele? Somos nós. Proclamar por meio de palavras. Muitas vezes você vai precisar falar, mas tem vezes que não, principalmente em casa. Só o seu exemplo. Viu, gente? Em casa, na família, é um ambiente assim muito, eu acho muito melindroso, né? Aí a gente tem que ter muito tato. Então, ao invés de ficar falando, testemunhe. Isso é impactante. Muitas vezes o seu testemunho é mais impactante do que você abrir a sua boca. Então não vamos parar, não vamos cessar de falar, que ainda há esperança. Não falar, você está errado. Suas escolhas estão erradas. Não. Vamos falar do amor do Senhor. Não foi isso que Jesus falou? Jesus não chegou. Tem alguma passagem que Jesus
ficar julgando. Não. Ele que é o que é o nosso advogado e agora já é juiz, né? Por enquanto é advogado, mas ainda não assumiu a sua posição de juiz. Por enquanto é advogado. Então, por meio de palavras de testemunho, Marcos 16, 15, por favor. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Proclamar, anunciar as boas notícias. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Não existe outro. Não existe outra alternativa. Drogas, bebida, realizações materiais, né? Riquezas. Porque se fosse assim, essas pessoas elas estariam bem, né? E quantos a gente tem visto aí a base do remédio, a base de psiquiatra, tratamentos e outra coisa, não tem vida verdadeira, porque a vida verdadeira, a vida como ela deve ser sentida e vivida, só na presença do Senhor. Quem não tem a presença do Senhor sobrevive. Aí essa palavra sua é muito dura, não é dura, é a verdade, porque as pessoas ficam se enganando. Essa semana, viu gente, eu preciso contar isso para vocês. Eu sou professora. Eu cheguei na secretaria, tinha uma menina aos prantos, desesperada, desespero. A menina estava desesperada. Parecia que tinha dado uma crise de pânico. Ela já é minha aluna, né? E eu tenho uma facilidade de conversar com ele, né? Aí eu esperei, deram água a ele, essa menina estava vermelha. Aí depois que passou, eu peguei ela. Vem cá. O que é, minha filha? Aconteceu em casa, eu pensei logo de maior, que não foi aqui. Aí depois que ela chorou bem, eu esperei, sim, agora me diga, o que foi que aconteceu? Por quê? Eu não conseguia nem falar, tinha ligado para a mãe. Por quê? Ela estava numa equipe, chegou outro colega, que é o líder, né, daqueles, pegou duas da equipe dela, carregou para dele e ficou só ela e mais outra. A menina não sabe. E ela me falou a frase que me impactou. Eu sinto muito ódio, eu não consigo controlar o meu ódio. O ódio por isso, gente. Aí, quer dizer, uma pessoa que não sabe uma pessoa que não sabe perder. Nós temos, então eu digo a vocês, muitas famílias estão aí destruídas, muitas famílias desequilibradas, porque os dois baluartes, que são os pais, não sabem como lidar com os seus filhos, não sabem como orientar os seus filhos. E essa orientação, ela vem diretamente do trono, porque é um projeto dele. E se é projeto dele, é responsabilidade dele. Por que está dando errado? Porque não tem nenhuma comunicação, não tem nenhuma dependência, nenhuma orientação dele. Pois foi isso que eu vi, a situação dessa menina entrou em uma crise por conta de um não que ela recebeu. E muitos estão assim, fazendo maldades, se automutilando, se destruindo, quando não destruindo o próximo. Quanto feminicídio nós estamos vendo aí, virou uma moda. Tudo isso que falta do amor de Deus. Essas pessoas que fazem isso não podem chegar diante do justo juiz, que ele já vem quando ele vier como juiz, e dizer que nunca ouvi falar do Senhor e ter razão. Entenderam? Passei pela irmã Ana. Você conheceu a irmã Aninha? Eu está aqui, ela está quase para subir. Conheceu a Aninha? Ela nunca me falou, não, foi? Não, eu convivi com ela um tempo, a gente fazia ginástica, a gente era do jiu-jitsu, a gente fazia a unha, depilação no mesmo lugar. Ela era crítica. Vamos ter cuidado, irmãs. Vai sair uma verdade. Proclamar o mundo, Deus ama o pecador e que Jesus oferece o perdão. Deus ama o pecador, mas nós só vamos chegar até Ele quando nós aceitarmos o perdão do Senhor Jesus, porque Ele veio para nos perdoar, não é verdade? Proclamar o mundo, agora somos nós. Deus ama o pecador e que Jesus oferece o perdão. O evangelismo, missões e educação cristã são ações do Mestre. Jesus, quando veio aqui, ele fez tudo isso. Ele
importa o que essa pessoa anda fazendo. Deus ama. Então nós se ensina de forma amorosa, essa proclamação é de forma amorosa, como Jesus fez, dinâmica. Jesus não brincava de serviço, até que um poçozinho sentado, ele foi ali e para beber uma água. Porque quando a gente está nessa sintonia com o Senhor, ele leva a gente no lugar, viu? Leva a gente no lugar. Às vezes ele está ali, não está nem sabendo. Aquela pessoa chegou muito senhora de si, muito autossuficiente. Quando você está conversando, a pessoa se abre, você vê ali como aquela pessoa tem vivido uma vida terrível, mas nada transparece. Então não nos calemos, não vamos por aparências, falemos mesmo. Aí eu estava dizendo às irmãs, às vezes a gente trabalha com evangelismo, né, irmão? E às vezes a gente vai evangelizar, falar de algum evento, convidar. As pessoas ficam tão duras, a gente vê que o semblante da pessoa se transforma. A gente sabe que é assim, né? Mas aí a gente começa a falar, porque temos enfrentado, a gente começa a se familiarizar. Porque o que ela passa, nós também passamos. Os desafios que ela passa, nós também passamos. A única diferença é que a gente não passa sozinho, né? E eles ainda estão sozinhos. Então quando a gente começa a falar, porque eles olham pra gente que a gente quer, como se a gente quisesse dizer que nós somos os santões, né? Não, temos os mesmos desafios, os mesmos obstáculos, as mesmas dificuldades. A diferença é com quem nós estamos. Então a gente percebe isso. Então tem que ser de forma amorosa, dinâmica. Não vamos brincar em serviço. Tudo submetido à palavra, nada do que eu acho, do que eu penso. E precisamos ser misericordiosos como Jesus foi. Jesus, ele nunca falou o que ele achava, o que não. É tudo a palavra. A palavra. Ele sendo filho do próprio Deus, né? É ele bem que pode achar, né? Mas ali foi o exemplo. Como eu disse a vocês, essas ações todas foram feitas por ele. Então não tem o que errar. Tem irmãs. Então, evangelização, um dos primeiros tópicos. Proclamação das boas novas. Jesus Cristo é o único Salvador. Senhor, a única esperança. Ele é a única esperança, não tem dúvida. Não é opção, mas ordem expressa de Jesus. Mateus 28, de 18 a 19. Enxergando-se Jesus, falou-nos, dizendo: é-me dado todo o poder do céu e da terra, portanto, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Porque muitas vezes, viu, não são três, muitas vezes a pessoa só fica aqui, na educação cristã. Vem para a igreja todo domingo, senta no seu banquinho, assiste o seu cultinho, não rouba, dizima e tudo, fica ali, naquela se enchendo, todo cheinho, crentinho cheinho, mas ele não faz nada disso aqui. Não é opção. Eu vou, não, são três, eu vou optar por um. Sabe por que você não pode optar por um? Porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem, né? E o Espírito Santo ele fica incomodando você. Aí você começa a estudar, você começa a conhecer, a admirar, a adorar mais ainda o Senhor Jesus. Como é que você fica calado, irmão? Tem condição de ficar calado? Não tem. Aí você, quando você menos vê, todo mundo na hora de orar, chama a irmã Márcia aí, vem chamar ela para orar aqui pela gente. Não é assim? Porque já conhece o seu testemunho, conhece como você, as suas ações e reações são diferentes das demais que não conhecem a Jesus. Tem que ter essa diferença, gente. Porque se não tiver, sinto muito. Está tendo alguma coisa errada. Então o que é que acontece? Cheio, você sai para evangelizar, você sai para missões. Essas missões também podem ser no seu ambiente de trabalho, onde você pratica algum tipo de ginástica, atividade, mas também, irmão, muitas vezes a gente está ali, enfrentando muitas lutas, problemas de doença, você está ali, faz ali só no seu ambientezinho, no seu evangelismo, mas contribua porque
Muita gente aqui dentro dessa sala pode ter, viu, Guilherme? Alguém que tem um chamado. Quem sabe é você, irmão? Você não sabe, entendeu? Um chamado. Então, se um dia Guilherme for chamado para ir para os campos, quem é que vai sustentar Guilherme? É Daniel e Edai? Não, é a igreja. Porque ele está indo para o ID de Jesus, entendeu? Um neto seu, um dos meninos seu. Então, o que é isso? Nós temos que ter essa sensibilidade. Porque eu mesmo tenho um tempo, graças a Deus, há muitos anos atrás, eu dava qualquer coisa. Se sobrar alguma coisa, não, agora não, é minha meta de vida. Só não dou mais porque não tenho. Porque nós estamos vendo aí as coisas acontecendo. Nós estamos vendo como o inimigo, ele tem entrado na vida das pessoas, como ele tem feito coisas atrozes, não é verdade? Não merece. Então precisamos evangelizar onde estamos e também contribuir para quem está lá nos campos. Falei aqui, foi? Devem todos, de todo discípulo de Jesus, de todas as igrejas, proclamar. Evangelização é a esperança da igreja para o mundo. É a esperança da igreja isso. Não é como é o nome? Denominações, não. A esperança da igreja não tem outra. Por quê? Porque o Senhor falou. Quando toda criatura, isso é a fala do Senhor Jesus. Quando ele só vai voltar, quando toda criatura na terra conhecer a palavra, conhecer o plano e o projeto de salvação e fizer a sua escolha, é isso que ele quer, porque ninguém pode chegar lá diante dele, na hora de subir, e dizer assim, conheço o Senhor, não. Aí ele vai só olhar, que ele sabe, né? Não é isso? Ele sabe, não é isso, irmão? Esses pais, meus irmãos, vão ficar por aqui, porque a outra na minha sala não estou achando, não. Não estou achando na minha sala. Seja bem-vindo. Atos 4:12, quem está com Atos 4:12, por favor. Nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu, mas há em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Dá-se entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, não há outro caminho, né? A palavra é muito clara. Então nós temos que anunciar esse caminho. Temos que anunciar essa verdade. Visa a reconciliação do homem com Deus. 2 Coríntios 5, de 12 a 21. Aí é para ler. 2 Coríntios 12, de 5 a 21. 2 Coríntios 5. Se quem achar, pode começar a ler. Tá. Isso, 2 Coríntios 5, perdão. De 12 a 21. Já vou ler. 2 Coríntios 5, de 12 a 21. 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enaltecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 12 a 21. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Estão vendo aí? Embaixadores, todos nós, como se Deus por nós rogasse,
Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o sacrifício não pode ser em vão. O sacrifício não pode ser em vão. Missões. Agora nós falamos de evangelismo, vamos para missões. Obediência à ordem de Jesus. Responsabilidade dos filhos de Deus. Mateus 9, 36 a 38. Ninguém está aí? Mateus 9 está aí. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas. Não tem pastor como ele não pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogais, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então está mais claro aqueles exemplos que eu dei, e exemplos que a gente está vendo aí acontecer. Como eu digo aos meus alunos, antigamente as coisas aconteciam nos filmes, né? Eles tinham um filme de muita morte, muita violência. Hoje acontece a nosso vizinho, no seio da família. Então ninguém está imune a tudo isso. Por isso a necessidade de clamarmos, de conhecermos mais a Jesus, de intimidade com Ele, porque até a nossa oração Ele direciona. Olha que coisa linda. Até a nossa oração Ele direciona. Imagina as demais coisas. Então, precisamos ter esse cuidado. Boas novas anunciadas como? Nós precisamos anunciar. Às vezes vai pegar Jesus Cristo salva, com entusiasmo, acreditando realmente, sabendo que a pessoa perceba que você está falando uma verdade, que aquilo ali é uma coisa que transborda no seu semblante. Não importa o que você esteja passando, ela tem que ser anunciada com entusiasmo, coragem, testemunho e experiências. Você tem que testemunhar e também contar suas experiências. O testemunho é como suas ações. E também você não conto nada. Conta, irmão, o que está acontecendo com você, que Deus fez na sua vida, a paz que você tem, a tranquilidade que você tem, o equilíbrio diante das adversidades. Conte, isso é testemunho. As pessoas acham que testemunho é o quê? São coisas materiais que adquiriu. Não, isso tudo tem prazo de validade. A sua paz tem prazo de validade. Ela é eterna porque ela vem diretamente do trono. E tudo que vem do trono é eterno, não tem prazo de validade. O seu dinheiro, os seus bens, tudo isso tem prazo de validade. Então o nosso corpo, né? Mas a nossa alma, quando é entregue ao Senhor, ela não tem prazo de validade, ela é eterna. Então, podemos nos calar? Jamais. Convicção, falar com convicção, você crê que aquela morte na cruz não foi em vão, que ele venceu a morte, ele venceu Satanás já está condenado, que nós com ele somos vencedores, que nós na presença dele nós somos vencedores, e a Bíblia ainda fala mais do que vencedores, não é nem vencedor, mais do que vencedores. Missões, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, buscar os perdidos. E nós, servos de Deus, praticar o que o Mestre nos ensinou. Continuar a busca. Mas buscar é o quê? De forma amorosa, sem julgamentos, falando. Sim, muitas vezes vamos conversar com você, não precisa nem falar. Só conte o que Jesus tem feito na sua vida. Como você era, como sua parceira, como você é agora. Não é isso, irmão. Não para nós é muito diferente. Os valores que nós tínhamos, né? As coisas que nós acreditávamos. E hoje tudo isso se transformou em nada. Porque agora nós temos a verdade. E a verdade é o Senhor Jesus. Transformação do pecador, mudança da vida e, consequentemente, das estruturas sociais. Eu estava lendo, viu, gente? A irmã foi a irmã até Judéia que me falou. A nossa Constituição é toda baseada na Bíblia. E eu fui ler ontem sobre a Constituição norte-americana. Aí o livro a partezinha que eu li o artigo,
todo o artigo, ele estava falando que ele não pode dizer que a Constituição norte-americana ela foi baseada na Bíblia, mas as pessoas que estavam envolvidas naquela construção daquela Constituição eram todos servos de Deus. Por isso que a nação prosperou do jeito que prosperou. Mas, infelizmente, esse povo, ele está um pouco distante do Senhor, né? Nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo. Então, irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós realmente temos comunhão com Deus, quando nós realmente temos compromisso e temos acessibilidade de entender o que Deus está nos falando, quando nós temos ouvido, o ouvido que eu falo é do coração, para perceber as palavras do Senhor, consequentemente a gente muda a nossa casa, a nossa família. E nós sabemos que a sociedade, a base da sociedade é a família. Quando a família é mudada, todas as estruturas sociais são mudadas. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Esse. Bota aqui. Então, Bota aqui na minha. Então, irmãos, é uma dinâmica, né? Eu, mudada, conhecendo a Jesus, em comunhão com Ele, eu mudo a minha família, né? Muda, há uma mudança. Cada componente da minha família, minha filha casou, está lá em outro ambiente, meu filho frequenta outra igreja, trabalha em um lugar, ele não muda as estruturas, não muda as estruturas sociais, porque conhece o Senhor. Então tem que haver esse diferencial, porque se não houver esse diferencial, irmão, mais joelho, mais estudo, mais conhecimento do Senhor, mais comunhão, entenderam? É preciso que haja resultados da nossa vida cristã. Educação cristã, 2 Timóteo 2, de 1 a 2. Ô Pedro, eu estava lembrando agora do vídeo que você botou no grupo, né? Sim, Tá, é lindo, né? E aí a gente vai procurar olhar esse assunto do ponto de vista do céu para a terra. Jesus veio com uma missão, no qual é evangelizar, pregar o evangelho, ser missionário, cuidar de vidas. E ele formou 12 discípulos para que desse continuidade à obra dele. Ide por todo mundo, foi a mensagem dele. Vocês aí, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando todas as coisas que Cristo tem ensinado, tá. Qual é a missão da igreja? A mesma que o discípulo recebeu, que é a mesma que Jesus recebeu. Evangelizar, ser missionário, educar na palavra cristã, na doutrina. Então é uma continuidade do que Jesus veio fazer. Então, se eu sigo Jesus, qual é a minha missão? Qual é o meu objetivo depois que eu sou salvo, depois que eu torno filho de Deus? Continuar a missão de Jesus. Esse é o cristão, o imitador de Cristo, que também segue, dá continuidade à missão de Cristo. Então não há dúvida, né, irmãos? Jesus, ele é o nosso modelo. João 13, de 14 a 17. João 13, de 14 a 17. Vou ler, viu? Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Tudo, irmão, como você falou aí, e eu falei anteriormente, Jesus não mandou, não foi só um autoritário, ele fez. E depois mandou, né? Olha que coisa linda. Jesus é lindo. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Olha a humildade do Senhor, né? É demais, viu? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então não vamos assumir aquela atitude de santo, de
de um mais, o maior. É sempre atitude de servo. É sempre meu nome, nos lugares que você chegar, não assumir aquela posição de superioridade. Eu sou servo de Deus, eu sou isso, eu sou ministro, eu sou aquilo, eu sou levita, não. Eu vim aqui para servir a quem? Primeiro ao meu Senhor e agora a vocês. Como é que eu vou servir a vocês? Falando do amor dele, com humildade, de forma amorosa, né? Como Jesus fez. Então temos que ter esse cuidado, irmãos, sempre ter em mente isso. Como foi que Jesus se portou aqui na terra? Ele se portou como filho de rei e como o próprio rei? Não, jamais. Tanto que no início ele não quis nem que ele fosse revelado, ele mandava que as pessoas se calassem, né? Ele dizia, a hora vai chegar. E a sexta-feira chegou. Aqui no Frei dos Olindos. Ministério docente da igreja. Esse é o ministério da igreja, né? É na igreja. Por isso essa necessidade de que nós estejamos aqui na escola bíblica dominical, para que nós irmos aos cultos. Essa é a necessidade. A palavra de Deus é um conteúdo essencial de aprendizagem e crescimento cristão. Porque quando nós estudamos aquelas escrituras, nós podemos perceber ali a grandeza do nosso Deus. Nós podemos começar a admirá-lo mais ainda, a perceber a grandeza, a grandiosidade do nosso Deus, a grandiosidade do amor dele por nós. Então o que é que a gente pode, como é que a gente se sente diante de tudo isso? Imerecedor. Se eu sou imerecedor, eu tenho que ficar melhor para merecer aquilo tudo. Então, o que é que acontece? Nós nos confrontamos e percebemos que nós estamos tão longe do que o nosso Jesus foi aqui como homem e o que ele é na realidade, né? Então, nós precisamos melhorar. Então, essa é um dos objetivos de nós termos essa aprendizagem, conhecer a palavra, a gente, como é o nome, entender a grandeza do Senhor e o projeto dele. E, consequentemente, o crescimento, né? Nosso crescimento. A igreja cuida do doutrinamento adequado para desenvolvimento espiritual, moral, eclesiástico e motivação também, capacitação para o serviço cristão. Como é que você pode falar sobre a palavra de Deus com eu acho, eu penso? Não, é tudo baseado na palavra, o que está escrito na palavra. E a conexão entre esses todos? Evangelismo, missões e educação cristã. Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. 4, de 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então não há dúvida, né, gente? Toda a conexão de evangelismo, missão e educação cristã. Precisamos ter esse conhecimento. Precisamos saber falar, não de nós, mas do nosso Deus. Tudo baseado na palavra. O cristão, filho de Deus, só tem duas metas. Olha, gente, tudo mais que conquistamos. Eu sou professora. Eu tenho a minha casa. Cada um de vocês aí tem a sua profissão. Tudo isso é consequência. Consequência o quê? Da nossa vida, do que lutamos. E também, quem serve a Deus. Consequência do amor de Deus. Porque tem muitas pessoas que estão insatisfeitas até com o que estão. Mas quando você tem a presença de Deus, o que você faz? Você sente prazer. Porque na época que você escolheu aquilo, você tinha a presença de
você tinha e tem a presença dele. Entenderam a importância, até nesse quesito, em tudo que fazemos? Então, tudo isso que nós conquistamos é lindo. Deus se alegra. Ele fica lá no trono, olha assim um para o outro, à direita, né? Tem que olhar à direita, olha um para o outro assim. Aí olha assim, uma Paula, nossa Paulinha, ela é uma filha fiel. Olha, ela estudou, olha, ela está trabalhando, conquistou seu trabalho de dignidade, se alegra quando a gente vê o filho da gente, né, caminhando com as perninhas dele, mas a gente ali de olho, né? Não fica, quem tem filho casado aí, não fica de olho, a gente não se mete, né? Quer dizer, temos cuidado para não estarmos nos metendo, mas o Senhor, Ele tem todo o direito e precisamos dessa interferência dele 24 horas e eternamente. Então, tudo isso é lindo, é legal, mas ó, nossa meta é essa, só tem duas: conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Olha que coisa linda. O mais é consequência dessa obediência. Então, eu digo assim: se eu estou obedecendo ao meu Pai, o que é que pode resultar disso aí? Diz aí, não precisa nem responder, isso é uma pergunta retórica. Precisa, se eu estou obedecendo ao Pai, um Pai amoroso, justo e misericordioso, o que pode ser consequência de tudo isso? Então, é a nossa meta, é isso. Conhecer e fazer o conhecido. Mateus 5, de 13 a 16. Canta muito alguém, tá não? 5, de 13 a 16. Alguém pode ler? Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra e a luz e o sal se for insípido, como se a fosse salgar, para que nada preste, senão para se lançar fora e ser pisado pelos outros. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no valador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, não há dúvida, só confirma tudo que eu falei, né? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E essa conexão, ela se faz com dessas três ações: evangelismo e missão. De forma vertical é a primeira. Uma é de forma vertical, crescer na graça, no conhecimento, na relação, é o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. A partir daí, nós vamos para a nossa relação horizontal, que é o que? Missões, evangelismo. Pois você, por que nós vamos fazer isso? Porque nós conhecemos o Senhor, estudamos as Escrituras, nós nascemos de novo, nós temos um novo coração e o Espírito Santo habita em nós. Então não tem como errar, não tem como dizer que não entendeu, que não consegue, que não pode ser como tal. O evangelismo e missões, ele pode ser feito também com o nosso testemunho. Então não nos calemos, não deixemos de procurar nos santificados, e as pessoas que nos rodeiam, principalmente os familiares que não conhecem a Deus, eles possam ver a diferença e eles possam se sentir incomodados, curiosos em conhecer. Eu quero conhecer. Eu já vi uma pessoa falar assim: eu quero conhecer esse Deus que mudou essa pessoa. Eu conheci quem era ele. Olha que coisa linda. Para mim, o Evangelho nos dá essas duas metas, como você colocou aí: conhecer ao Senhor e depois fazê-lo conhecer aos outros que não conhecem. E isso é possível a todos. Quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente vai ver que Deus chamou Paulo, uma pessoa que dentro da condição da época, e ele, de uma família com muita boa condição financeira, teve o melhor ensino possível na época. E quando se tornou cristão, a gente julga: não, Paulo já era muito preparado
preparado e facilitou. Não digo que não facilitou, facilitou também. Mas pegou Pedro, analfabeto, rude, pescador, aquele trabalho braçal mesmo, vivendo no meio das pessoas mais pobres, no meio das pessoas que eram tratadas com preconceito, que eram lá da Galiléia. Se tornou apóstolo igual a Paulo. E mais ainda, ele era o líder dos apóstolos. Ele era pregador do Evangelho, assim como Paulo. Então Deus nos chamou, cada um dentro da sua situação, dentro da sua estrutura, dentro da sua realidade, para conhecer Ele e depois fazer outras pessoas conhecer através da nossa vida. Isso é tremendo, né? Foi lindo isso que o irmão falou. Rolou isso que eu falei aqui agora. Não importa a sua nível de intelectualidade, sua posição social. Paulo não era erudito, né? Aluno de Gamaliel, que era o doutor dos doutores da época, de uma família proeminente, um rapaz rico. Paulo era um rapaz rico. E Pedro, um pescador, um homem rude, um homem difícil de lidar. E olha o chamado dos dois. No que se transformar. Então, esse chamado foi só para Paulo e para Pedro, esse chamado é para todos nós. Então, não coloque empecilhos, não coloque obstáculos. Eu não sei falar, eu não sei isso. É comunhão, é palestra de palavra, é oração. Deixa que o Senhor ele vai lhe direcionar, ele vai abrir a sua boca e ele vai lhe dar as palavras de vida. Não são as suas palavras. Então, eu concluo só que aceite essa verdade. Se santifique, conheça mais e mais, fale, testemunhe e ide e pregai o Evangelho. Ide, olha que coisa linda. Então eu concluo dizendo a vocês, irmãos, é difícil, às vezes a gente fica muito tímido, né? A gente fica assim temeroso. Já aconteceu comigo, né? Eu encontrei uma pessoa, ela ia se submeter a cirurgia, mas essa pessoa estava tão segura, essa pessoa estava tão assim, conversando com ele, e o Espírito Santo orava. Eu falando isso, mulher dessa toda segura, toda orgulhosa, fala, toda irmã. Parecia uma manteiga dele. Ela estava aparentemente. Então a gente não pode julgar por aparências. Precisamos abrir a nossa vida. Quando precisamos, vamos entrar no carro do Deus. Então precisamos abrir a nossa vida. Porque esse universo de mil, um só, entender coisa grande, é festa do céu. E também entender que nós vamos falar, mas a responsabilidade depois disso é a pessoa e o Espírito Santo. É um relacionamento entre eles. Mas que nós não nos calemos, porque o mundo, ele grita, o mundo tem gritado, tem nos mostrado que precisa urgentemente do Senhor. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com cada um de vocês. Vamos orar. Vou pedir a irmão Guilherme que ore por nós. Ora aí, Guilherme. Pode orar aí. O Senhor, do seu jeito. O Senhor nos deu uma semana em paz a todos. Bora, Guilherme.